Nós vamos continuar falando em Mateus capítulo 7, então eu vou convidar a todos a abrirem suas Bíblias para Mateus 7. Eu vou ler neste momento o restante do capítulo, ou seja, os versos 21 a 27. Mateus capítulo 7, verso 21 a 27. Nosso texto nessa noite diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Com essas palavras conclui-se o sermão de Jesus Cristo, que chamamos às vezes sermão do monte ou sermão da montanha. E, na verdade, é uma conclusão que é muito relevante para aquelas pessoas que professam serem crentes em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou sobre os dois caminhos, o caminho estreito, o caminho largo, a porta estreita, a porta larga. Falou sobre a cautela que deve se ter com relação a falsos profetas. E agora, neste momento, ele fala sobre o fato que pessoas que professam que são seguidores de Jesus não são necessariamente pessoas salvas. Então, uma parte do sermão que é particularmente relevante a pessoas como nós aqui. Nós estamos aqui no retiro evangélico, nós não estamos aí na folia do pessoal do mundo, nessa época de carnaval, e nós estamos buscando uma coisa diferente. E nós somos pessoas que nos identificamos como cristãos. Então, é exatamente para nós que isso tem uma aplicação. Acho que nós precisamos prestar muita atenção nisso. Jesus aqui faz uma profecia. Você deve observar que ele faz várias declarações no tempo futuro. Veja no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É futuro. Ele diz, verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me. É futuro. E ele descreve em uma palavra profética o que se dará no dia do juízo. E ele fala sobre pessoas ali, de certa forma, encabulados, protestando. Isso não está certo, isso não. Como assim eu não estou salvo? Verso 23, ele diz, então lhes direi explicitamente. Veja, novamente, o tempo é futuro. Então, na verdade, o que Jesus Cristo aqui faz é uma profecia de algo que acontecerá no dia do juízo. Uma profecia que se cumprirá. As profecias de Jesus sempre se cumprem. Certamente haverá pessoas que cumprirão exatamente esse papel. E quando nós pensamos, refletimos sobre isso, nós temos que levar isso com uma certa sobriedade, porque Jesus não está aqui jogando palavras fora, ele está falando coisa muito séria. E quando falamos para aqueles que professam a Cristo, é justamente para nós essa palavra. Eu creio que existe uma tendência de algumas pessoas desligarem e dizer assim, isso aí é conversa de pastor que quer alarmar a gente. E isso talvez seja até um sintoma de perigo real na vida dessa pessoa. Eu creio que a única atitude correta para nós lermos e refletirmos sobre uma passagem como essa é aquela atitude que aplica a palavra a nós mesmos com o espírito de quem diz, espere aí, eu preciso prestar atenção nisso aqui, porque Jesus está falando coisa séria aqui. Será que é o meu caso? Jesus descreve aqui a cena do dia do juízo. Jesus se refere ao dia do juízo como simplesmente
naquele dia. Muitos naquele dia. Jesus falava tanto todo do dia do juízo, de modo que quando ele simplesmente falava naquele dia, as pessoas já sabiam, sim, aquele dia que Jesus sempre está falando sobre ele, né? E ele deixa claro que naquele dia, ele será o juiz. Vocês notaram isso aqui? Muitos naquele dia hão de dizer-me, e Jesus diz, no dia do juízo, eu que serei o juiz, pessoas falarão comigo, eu estarei julgando. E Jesus também está deixando claro que sob a sua palavra dependerá o destino de cada ser humano. O que ele disser será a sentença de uma pessoa. Se ele disser, apartai-vos de mim, é isso que acontece. E Jesus está confirmando aquilo que ele disse, conforme João relata no Evangelho, no capítulo 5 de João, que o filho a ninguém julga, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo por que honram o pai. O Senhor Jesus Cristo, de fato, será o juiz no dia do juízo, e as pessoas estarão ali perante ele. Então o Senhor Jesus Cristo diz que aquele dia será o dia da verdade, até mesmo em relação a pessoas que são hipócritas, mas se identificando como pessoas cristãs. Essa declaração, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é construída em cima de um entendimento de que as pessoas que entrarão no reino dos céus são necessariamente pessoas que dirão a Jesus, Senhor, Senhor. Você entende que professar a Jesus como Senhor é um elemento essencial de uma experiência autêntica de salvação. Ninguém é salvo sem um compromisso com Jesus Cristo. E reconhecer a Jesus como o Senhor legítimo de todas as coisas, e reconhecer que Ele é, de fato, aquele a quem nós devemos obedecer. Confessá-lo como Senhor. Isso é uma parte indispensável da salvação. Por exemplo, em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo escreveu, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, certamente, essa declaração, essa confissão, chamando Jesus de Senhor, é uma coisa correta e é uma coisa necessária. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou, conforme Mateus capítulo 10 nos diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo até mesmo num contexto de perseguição. Haverá dificuldade em assumir, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, e Jesus diz, mas aquele que me confessar diante dos homens, é a pessoa que eu também assumirei naquele dia. As pessoas que me negarem, Jesus diz, essas pessoas eu também negarei. Então, o confessar a Jesus é certamente uma coisa importantíssima. Vocês se lembram como o Evangelho de João retrata toda essa realidade espiritual da vinda de Jesus Cristo ao mundo, e diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então existe essa realidade que muitas pessoas no mundo não reconhecem o seu Criador, mesmo ele tendo vindo ao mundo. Mas aqueles que o reconhecem e o recebem, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus Cristo falando diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, ou não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E então essa denúncia de Jesus Cristo, de que a humanidade rejeita a luz, mesmo a luz tendo vindo, mesmo o Senhor da glória tendo descido e vindo ao nosso mundo e visitado e pregado e ensinado e falado com palavras como aqueles soldados romanos falaram, ninguém jamais falou como este homem.
e trouxe essas palavras tão profundas e maravilhosas e essa revelação tão plena de Deus, como nenhuma revelação antes poderia ser, a ponto de que Jesus Cristo diz a seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Essa é a manifestação gloriosa que veio ao mundo, aquilo sobre o qual o apóstolo João exclamou e disse: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você não tem outra explicação. Uma pessoa gloriosa, virtuosa, de tal nobreza como Jesus Cristo, de tal sabedoria, de tanta dignidade, santidade e pureza. E, no entanto, ainda existe, claro, muita gente que não recebe Jesus e sua mensagem. Mas é necessário que se receba. É necessário que o mundo reconheça o dono legítimo de tudo isso aqui, de todos nós, que é Jesus Cristo, que vem e reivindica e diz: vocês têm que me receber e receber minha mensagem. De fato, Jesus Cristo colocou nessas palavras: se não crerdes que eu sou, perecereis em vossos pecados. Ou seja, existe uma necessidade absoluta de reconhecer quem Jesus é, reconhecer que Ele é o eu sou. E Jesus, conforme João chama a atenção na maneira em que ele nos seleciona os detalhes da vida de Jesus para falar, Jesus frequentemente falava sobre si mesmo dessa maneira: eu sou, como quando ele disse ali, antes que Abraão existisse, eu sou, usando ali linguagem que, para aquela audiência de judeus, imediatamente chamaria a atenção o fato que ele estava se identificando com Deus, o Deus de Israel, o Deus desde lá do Velho Testamento. E o que então o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que é necessário que isso seja reconhecido. E isso está envolvido em uma profissão que diz: Senhor, Senhor. Uma pessoa que diz para Jesus: Senhor, Senhor, realmente está reconhecendo tudo isso. O pastor Davi falou sobre isso na sua primeira mensagem, que estava envolvido nessa maneira de falar de Jesus, chamar Jesus de Senhor. É muito mais do que simplesmente falar como nós podemos falar aí: bom dia, Senhor, o senhor está bem? Não, existe uma conotação ali que realmente entende, Ele é aquele ao qual nós devemos nos submeter, porque Ele é aquele que é o Senhor de tudo. O Senhor Jesus Cristo mesmo enfatiza essa conotação da coisa, quando Ele colocou a coisa assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque é incoerente admitir que Jesus é Senhor, é reconhecer a sua natureza divina, é reconhecer o seu direito sobre todos nós. Então é necessário que se faça isso. O Evangelho de João diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira devido aos nossos pecados, aquilo que é o acúmulo da justiça que deve ser derramada sobre nós devido a nossas transgressões, nossos pecados. Essa ira já está sobre nós. Se uma pessoa ouve o Evangelho e crê, ela é perdoada, ela é liberta. Mas a pessoa que não crê, continua sobre ela, permanece sobre ela a ira de Deus. Então tudo isso para dizer que reconhecer a Jesus e recebê-lo é algo que Deus absolutamente exige de todos os seres humanos. E o entendimento dessa realidade é presumido aqui quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus é necessário que se diga em relação a Jesus: Senhor, Senhor. Essa profissão é necessária. Mas professar a Jesus como Senhor, mesmo sendo um elemento essencial de uma experiência de salvação autêntica, não é o bastante se for apenas uma profissão de boca, se não for uma coisa real. Por que essas pessoas que professam Senhor, Senhor, não entram no reino dos céus? Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque elas professaram Jesus como Senhor, foram salvas e depois perderam a salvação? Não, claro que não. Jesus logo diz que a sua palavra para essas pessoas no dia do juízo será o que? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então não estamos falando de nada dessa natureza, claro.
Jesus nunca conheceu essas pessoas. A questão é que essas pessoas, não obstante o terem professado seguir Jesus, não obstante terem dito, Jesus é Senhor, 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 elas nunca foram pessoas verdadeiramente cristãs. Então estamos falando aqui de falsos convertidos, falsos seguidores, falsos cristãos. Havia falsos cristãos desde o início ali com o próprio Senhor Jesus Cristo. Você se lembra de Judas? Judas não era um verdadeiro crente. E assim como Judas estava entre os 12, existem pessoas assim nas igrejas até hoje. O que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção, quando ele diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, é que não existe assim uma necessidade de uma pessoa ficar assim, em suspense, aquela dúvida cruel. Não tem como eu saber então, né? Talvez eu seja um desses falsos cristãos e eu não tenho como... Não, tem como saber. E Jesus Cristo explica quem são as pessoas. Aquelas pessoas que dizem, mas não fazem. Está vendo o elemento de hipocrisia aqui? Agora, irmãos, se você tem qualquer tempo de convivência de igreja, você sabe que isso ocorre dentro de igreja. Aparece gente e fica dentro da igreja e todo mundo acha que eles são uma coisa, mas eles não são. E disso que Jesus está falando aqui. Quando Jesus diz, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim, aquele claro que professa Senhor, Senhor, mas também faz a vontade do Pai. Com isso Jesus não está falando de cumprir perfeitamente a vontade do Pai, como quem nunca peca ou quem nunca pecou, não estamos falando disso. Só houve um que poderia dizer, faço sempre o que lhe agrada, e esse é o Senhor Jesus Cristo, viveu uma vida perfeita. E o Senhor Jesus Cristo está falando para seus discípulos, não com uma ideia de perfeição absoluta de vida, e é claro que isso é o sentido, porque o Senhor Jesus Cristo, nessa mesma mensagem, nessa mesma pregação, ensinou aos seus discípulos a orar o quê? E perdoa-nos nossas falhas, como também nós perdoamos. Quer dizer, nós continuamos pecando, continuamos a pecar. Então nós estamos falando de uma realidade de uma vida de perfeição, mas existe algo que deve ser compreendido aqui. O que significa fazer a vontade do Pai no sentido em que Jesus Cristo quer dizer? Alguém aqui diria e se atreveria a dizer, eu faço. Jesus diz, aquele que faz a vontade do Pai, eu faço a vontade do Pai. Bem, espero que sim. Porque se você diz, não, ninguém deve se atrever, você não está entendendo o que Jesus realmente quer dizer. E eu quero então pensar um pouco sobre como Jesus Cristo está retratando isso, como ele trata essa ideia. Os que entrarão no reino dos céus são aqueles que, tendo confessado Jesus como Senhor, tiveram realmente uma mudança de vida, de modo que passaram a viver um compromisso sério de fazer a vontade de Deus. Um compromisso real, uma mudança de vida visível, mesmo que não atingiram a perfeição, porque não serão pessoas perfeitas. Mas também não são simplesmente pessoas que em determinado momento sentiram uma culpa, sentiram eu tenho que mudar, e tiveram uma intenção, mas nada realmente mudou de substancial, não houve uma transformação duradoura. A pessoa é uma pessoa que pode realmente dizer, eu não sou o que ainda serei pela graça de Deus quando estiver na glória com Cristo, mas certamente eu não sou mais o que eu era, Jesus mudou minha vida. Aquele que faz a vontade do Pai. Vamos pensar sobre como Jesus usa esse termo, e para chegar lá, eu quero que vocês reflitam comigo sobre os discípulos, os 12, Judas inclusive. Os discípulos faziam a vontade do Pai? Judas não. A Bíblia diz que Judas era ladrão e roubava da bolsa. Jesus colocou a bolsa nas mãos de Judas e Judas roubava de Jesus. E o tempo verbal no grego, roubava, é linear, não é que ele teve uma ocasião em que ele roubou, ele tomou uma coisa de Jesus. Não, ele tinha essa prática. Era o estilo de vida dele. Sobrou um pouquinho ali, dá para tirar hoje, ninguém vai notar, é meu. Era essa a atitude do cara. Totalmente desonesto. Com o próprio Senhor Jesus.
Os outros discípulos, eles faziam a vontade do Pai? Sim, eles faziam. Agora, eles eram perfeitos? Na verdade, não. Eles eram, aliás, bem perfeitos. E você nota isso muitas vezes. Eu poderia dar vários exemplos de alguns erros que a Bíblia registra que eles cometeram, pecados nas suas vidas e tal. Mas deixe-me focar alguma questão. Você se lembra da briga que eles vinham mantendo entre si sobre quem era o mais importante e quem seria o primeiro? Uma coisa meio mesquinha, né? Uma coisa meio desprezível. Eu acho engraçado que Mateus conta isso para a gente. Mateus era um dos 12, né? Mateus provavelmente escreveu isso no Evangelho com aquele sentimento assim, né? E era eu mesmo, eu era assim. Todos eles nessa disputa. Agora, eles sabiam que não era uma disputa assim muito correta de se ter, porque quando Jesus, em determinado momento, chegou, eles estavam falando sobre o assunto e todo mundo calou rapidinho, e Jesus pergunta assim, mas qual que era o assunto que vocês estavam discutindo aqui? Ninguém queria explicar. Não, é porque a gente não queria falar sobre isso. Mas mesmo tendo assim, um constrangimento de falar com Jesus sobre esse sentimento, Tiago e João deram um jeito para levar a sua mãe para conversar com Jesus. Quem sabe assim, a gente não fala, né? Mas vamos levar a mãe lá, ela conversa com eles. E ela chega lá e assim, senhor, eu quero pedir uma coisa. Sim, pode falar. Faz o arranjo aí para que esses meus 2 filhos assentem, um à tua direita e um à tua esquerda. Não é? Quer dizer, buscando esse tipo de coisa. E Jesus Cristo, então, usa essa ocasião para fazer uma explicação e um discurso sobre o que é a verdadeira grandeza. Ele diz, olha, vocês estão pensando de uma forma mundana, é no mundo que as coisas são dessa maneira, mas no reino de Deus não é assim. Na verdade, a grandeza espiritual verdadeira é de quem serve. Acabou o problema? Que longe de acabar o problema. Na última ceia, ninguém estava disposto a lavar os pés dos outros, porque isso era coisa de servo, né? Mas como é que eu vou lavar os pés do outro aqui? Esse outro aqui vai achar que ele é melhor do que eu, não faço isso não. Já que ninguém faz, Jesus vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos. E cria um enorme constrangimento. Quando ele chega em Pedro, Pedro até protesta e diz, não, o Senhor nunca vai me lavar os pés. E Jesus diz para ele, é necessário, agora você vai ter que aceitar. Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Jesus, naquela ocasião, disse uma coisa interessante. Escuta o que Jesus disse. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Muito interessante. Ele disse isso, claro, porque Pedro disse assim, não, mas se lavar os pés me dá alguma associação maior com Jesus, então eu quero mais que só os pés, né? Pode lavar a cabeça também, os braços. Não precisa não, Pedro. Vocês já estão limpos. E ele fala no sentido espiritual. Ele quer dizer o quê? Vocês já são pessoas salvas, vocês já estão perdoados, você não precisa lavar o corpo, senão somente os pés. Uma forma de dizer, vocês já estão salvos, vocês já foram lavados dos seus pecados. Mas Jesus diz, mas não todos. E esse mas não todos, referência direta a Judas, que estava ali. Mas Jesus lavou os pés de Judas também. Até os pés de Judas. Alguns momentos depois, eu quero que você abra na Bíblia em João capítulo 17. Eu quero que você leia comigo o que Jesus Cristo disse sobre estes seus discípulos que tiveram esse problema crônico com orgulho e querer se exaltar mais do que o seu companheiro. Até naquela mesma noite, aqueles discípulos seus, que dali a pouco receberiam orientação de vigiar e orar e cairiam no sono, tipo assim, mas eu estou com sono. Esses discípulos, olha o que Jesus diz, João 17, verso 6. Orando ao Pai, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vocês viram isso aqui? Eles têm guardado a tua palavra. Qual era a avaliação que Jesus fazia desses indivíduos tão imperfeitos? Tão como nós. Jesus olhava para eles e dizia assim, isso aí faz a vontade do Pai, não. Ih, já falei tantas vezes com eles, ainda continuam com esses mesmos problemas. Eles são, é isso? Não, Jesus ora ao Pai e ele fala dos seus discípulos com essas palavras.
eles têm guardado a tua palavra. O que demonstra que quando Jesus fala, a pessoa que faz a vontade do Pai, a pessoa que guarda a palavra de Deus, ele não está falando de indivíduos perfeitos, porque, irmãos, nesse mundo nós nunca seremos perfeitos. Nós teremos batalhas para sermos santos também, como os discípulos. Nós passaremos vergonha diante do Senhor Jesus e teremos que confessar e nos humilhar e dizer: Senhor Deus, a minha vida é uma coisa podre, me transforma mais, porque, nossa, eu estou muito assim, muito bebê na fé. Eu não quero ser essa coisa tão pouco transformada. Eu quero ser santo. E isso vai ser parte da experiência cristã enquanto a gente estiver aqui nesse mundo. Agora, é claro que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai se tornando luz cada vez mais forte, mais intensa, até ser dia perfeito. Existe crescimento na vida espiritual. E eu falei a questão de Mateus ter escrito essas questões no Evangelho. Quando, anos mais tarde, Mateus olhava para trás, eu creio que Mateus poderia ver muito progresso na sua vida espiritual da época em que ele estava ali, no início, acompanhando Jesus aqui na terra, e na época que ele estava escrevendo o Evangelho. Eu creio que havia muito progresso espiritual, porque isso também é característica de quem é salvo e convertido. Mas eu quero não deixar de explicar, eu não quero deixar de explicar claramente que os santos são pessoas que batalham contra o pecado. Em Cristo nós somos justificados, mas somos simultaneamente justos, como também pecadores. Agora, depois dessa oração que os discípulos ouviram Jesus falar, em que Jesus Cristo os abona de forma tão maravilhosa, que ele diz: esses aqui são meus, o Senhor me deu esses homens, e eles têm guardado a tua palavra. O que Pedro faz em seguida? Ele vai e nega Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha falado com ele. E Jesus, claro, já sabia antes que ele ia fazer isso. E em nada isso diminui o amor de Jesus. Mas olha em João capítulo 21. Em João capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo, após sua ressurreição, se encontra com Pedro e conversa com Pedro. E assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, o Senhor Jesus Cristo pergunta a Pedro 3 vezes: Simão, tu me amas? O verso 17 em João capítulo 21 diz: pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse verso é tão profundo. O que Pedro fez aqui? Quando Jesus apertou e perguntou pela 3ª vez, e a coisa estava entrando no coração de Pedro como uma faca, Jesus questionar o fato que ele amava. Mas ele apela para a onisciência de Jesus. Ele sabe que Jesus sabe tudo, e ele diz exatamente isso: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Isso é interessante. Deus sabe tudo. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é melhor do que qualquer outra pessoa, até melhor do que você. Deus sabe tudo que você faz, tudo que você pensa. Agora eu te pergunto uma coisa: isso te assusta ou isso te conforta? Porque para Pedro, ele achava nisso conforto. Pedro podia dizer para Jesus, olhar Jesus nos olhos e dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe que isso é real para mim, o Senhor sabe que eu sou sincero, que eu amo o Senhor, sou falho sim, sou imperfeito sim, mas o Senhor sabe que eu te amo. O fato que Deus sabe tudo trazia conforto para Pedro, porque nisso ele poderia dizer: se Deus não soubesse tudo, visse alguns momentos da minha vida, poderia até chegar a outra conclusão, mas Deus sabe tudo, e Ele sabe o que está lá no fundo do meu coração. E Judas? Judas poderia fazer isso? Judas poderia falar para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Judas tremeria de falar uma coisa dessas. Judas, tão falso, tão hipócrita, era tão bom em enganar que chegou até a enganar a si mesmo. Sabe, Judas achava que a sua conduta não era nada que desacreditava a sua fé. Ele achava que ele poderia muito bem ser realmente o servo do reino. Judas enganava muito bem os outros discípulos, tanto é que os outros discípulos nem desconfiavam que ele não era verdadeiro. Só mais tarde que eles perceberam isso. Mas isso só por um motivo. Ele escondia o seu verdadeiro caráter dos demais. Se Judas tivesse conversado com os outros discípulos e dito a eles, olha, sabe de uma coisa? Jesus deixa a bolsa comigo e eu tiro da bolsa a hora que eu quiser. Os outros discípulos teriam ficado chocados, eles não sabiam que Judas fazia isso, não faziam nem ideia. O apóstolo João nos conta aquele episódio em que uma mulher fez ali um gesto, quebrando ali um vaso com um alabastro caro e derramando aquilo ali, e Judas resmungando, dizendo assim, né? Esse negócio poderia ter sido vendido, não sei quanto valor, e ter dado aos pobres. E João diz, né, em retrospectiva, agora com uma compreensão melhor do que se passou naquela ocasião, ele disse isso não porque ele tinha cuidado pelos pobres, mas porque, sendo ladrão, roubava o que estava na bolsa. Ele estava pensando assim, se ao invés de quebrar esse negócio e ungir Jesus, se ela tivesse vendido esse negócio e trazido a oferta para Jesus, teria tido tanto dinheiro para me tirar da bolsa. Era isso que estava passando na cabeça daquele homem perverso. Agora, se Judas tivesse tido uma abertura franca com os outros discípulos e falado com eles, fora Jesus, é claro, mas falado com os outros discípulos, Jesus sabia tudo, Jesus não tocava no assunto, deixava ele lá. Mas os outros discípulos poderiam ter testemunhado para ele, Judas, como assim? O que você está achando? O que você está pensando? Você está agindo dessa maneira? Judas, você precisa se converter. Isso não é conduta de cristão, não. Você não é uma pessoa salva. Eles poderiam ter falado isso com ele, mas Judas encobria a coisa. Como ninguém suspeitava, ele mantinha também esse perfil. Sabe, um dos motivos pelos quais nós temos a disciplina da igreja, e uma coisa para a qual serve a disciplina da igreja, é exatamente para testemunho, para uma pessoa que está numa vida que depõe contra uma profissão de fé, de que ela está realmente em contradição com a profissão de fé dela. A pessoa diz, eu sou uma pessoa cristã, mas a igreja diz para ela, mas uma pessoa que vive como você está vivendo não é uma pessoa cristã, e você, portanto, não pode ser da igreja. Então a pessoa tem o testemunho da igreja que diz para ela, bem, então, a coisa é diferente, não é bem como eu estava pensando, e esse testemunho é para o bem da pessoa, para livrá-la do auto-engano. Agora, se a igreja desconhece, uma pessoa pode estar vivendo a vida de um ímpio, a vida que levaria a igreja a excluí-la, se a igreja soubesse, mas a igreja não sabe. E a pessoa esconde e é coberta e não procura ajuda, mas fica ali com aquela hipocrisia e todo mundo ali achando que é uma pessoa, mas na verdade ela é outra, e ela mesma se convence de que ela é uma pessoa convertida. E qualquer pessoa poderia dizer para ela, isso aí não é gente convertida que faz isso aí não, você está vivendo assim, você não é convertido. Mas ela é uma pessoa falsa. Então a pergunta vem a ser, quem é você quando ninguém está te vendo? Quando os irmãos da igreja não estão te olhando? Quem realmente você é? Sabe, de que adianta você enganar a igreja? De que adianta você enganar a você mesmo? De que adianta uma pessoa dizer, não, todo mundo lá na igreja me considera um bom crente? De que adianta? Aqui em Mateus, capítulo 7, voltando para lá, uma coisa que dá até um frio na espinha, é reconhecer que no dia do juízo essas pessoas estão surpresas. Veja o verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Você nota o espanto dessas pessoas, o choque. Essas pessoas estão realmente surpresas. Elas até este momento estavam acreditando que eram salvas. E é agora que elas se veem do lado errado, não com
os eleitos, mas com os condenados. E eles estão ali vendo, o que está acontecendo? O que é isso? Mas eu pregava na igreja, eu curava, eu expeli demônios, fiz exorcismo em nome de Jesus, em teu nome, Senhor. Eu falei em nome de Jesus. Como assim? Jesus Cristo claramente quer que nós compreendamos que existem pessoas que se iludem, elas não são sinceras, elas praticam a iniquidade, elas teriam por onde entender que elas não são cristãs. Não é que elas assim estão fazendo tudo certinho e realmente levam a sério a vida cristã, são pessoas arrependidas do pecado. Não, elas praticam a iniquidade, mas veja só, elas conseguem se enganar e se iludir, apesar do fato que elas vivem uma vida iníqua. Em outra passagem, Lucas capítulo 13, passagem a que eu me referi na mensagem anterior, Jesus fala sobre essa mesma coisa, esse mesmo espanto no dia do juízo. Ouça apenas Lucas 13, 23 e versos seguintes. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais iniquidades. Agora, ouça bem o que está sendo dito nessa passagem. Jesus Cristo está retratando a ideia de que chega um momento em que a porta é fechada, e não existe mais oportunidade de salvação. E essas pessoas agora, então, perante o juízo, estão assim: mas eu não sou salvo não, mas comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos nas nossas ruas. O que eles querem dizer com isso? Nós tínhamos uma associação com o Senhor Jesus, eu me considerava uma pessoa salva. E você nota que essas pessoas não são pessoas de uma profissão de fé apenas nominal, do tipo quem diz assim: eu sou cristão, nem sei o que Jesus ensinou, não quero saber também. Não, mas são pessoas envolvidas com o trabalho de igreja, pessoas que estão ali à frente, profetizam em nome de Jesus, expelem demônios em nome de Jesus, fazem muitos milagres em nome de Jesus, e tudo isso os leva a crer, já que essas coisas estão acontecendo, já que eu estou envolvido, já que eu sou assim tão à frente até do trabalho da igreja, então assim, com certeza, eu sou uma pessoa salva, mas essas pessoas não são. E novamente você vê exatamente o que se dá, por exemplo, na pessoa de Judas. Judas fazia milagres? Certamente Judas fazia milagres. Jesus deu aos 12 o poder de fazer milagres. Judas curava pessoas. Ele via coisas sobrenaturais reais acontecendo quando ele estava ali trabalhando junto com os outros discípulos. E Judas talvez olhava isso e pensava assim: então assim, minha vida, né, está segura. Por quê? Deus está abençoando, Deus está atuando em mim. Olha, é uma coisa sutil que pode acontecer, pessoas falam assim, né? Não, eu evangelizo e gente converte. Eu prego na igreja e as pessoas falam que é uma bênção. Então, assim, o poder de Deus está em mim, então, assim, aquelas coisas lá que eu deveria mudar, né, acho que nem faz diferença, não vou mudar nada não. Você está vendo como que é perigoso isso? É um sintoma de um coração incrédulo e impenitente, uma pessoa que não luta contra o pecado, não procura a santificação, mas abriga e alimenta e cresce o pecado em sua vida, especialmente a pretexto do tipo que diz: mas eu sou uma pessoa religiosa, então está tudo bem. O que foi que Jesus disse sobre os fariseus hipócritas? Devorais as casas de viúvas, etc., e para o justificar fazeis longas orações. Nada melhor do que um pouco de religião para você se sentir bem sobre aquelas coisas que você não quer mudar na sua vida, não é? Realmente é uma coisa muito trágica quando pessoas caminham dessa maneira. Jesus Cristo identifica o problema. E como você pode saber
se estamos falando de uma pessoa salva ou não, e como aplicar isso à sua vida. Jesus diz, professar a fé é importante, é necessário, mas se a pessoa também pratica a iniquidade, se a pessoa vive uma vida de um ímpio, se a pessoa não é realmente uma pessoa que faz a vontade do Pai, então estamos falando de uma pessoa descrente. Veja em 1 João, capítulo 2, a princípio, eu quero mostrar como o apóstolo João realmente enfatiza isso e torna isso assim bastante claro. O apóstolo João lida, mais no final de sua vida, com heresias entrando na igreja, e uma heresia era uma heresia que ensinava que o cristianismo não precisa necessariamente ser vivido de uma forma santa. Uma pessoa pode ignorar e desprezar os mandamentos de Deus. Então ele refuta isso de uma forma assim, claríssima. Eu vou ler algumas passagens aqui em 1 João, capítulo 2, inicialmente o verso 4. Ele diz assim, aquele que diz, eu o conheço, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Bem, super claro. Não tem como realmente tornar esse verso mais claro. Uma pessoa como Judas está ali, tirando as coisas da bolsa de Jesus, vivendo essa vida hipócrita. Mas diz, eu conheço, é mentiroso e nessa pessoa não está a verdade. Capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele, que permanece em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Verso bem claro. Você sabe de alguém que vive pecando? É o estilo de vida dela, é uma entrega. Ela não está lutando para santificar, ela está realmente se entregando para o pecado. Tipo assim, não, eu sou assim mesmo e não vou mudar não. Isso aqui para mim está de boa. Pois então, essa pessoa não conhece a Deus. Nunca o conheceu. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, ou seja, é um filho do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não é o estilo de vida dessa pessoa. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Simplesmente não acontece de uma pessoa nascida de novo, que tem o Espírito Santo morando dentro dela, continuar a viver uma vida de ímpio, viver pecando. Essa pessoa não pode viver pecando, porque é nascida de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Bem, então aplique isso a si mesmo. Faça aí um levantamento da sua vida. Você é essa pessoa? A pessoa que pratica os mandamentos de Deus? Você realmente busca uma vida de santidade? Ou você é uma pessoa que diz, eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, os mandamentos de Deus, isso aí não vai dar não. A Bíblia diz, nisso são manifestos, isso torna evidente os filhos de Deus e os filhos do diabo. Agora, você sabe que tem muitas pessoas aí que dizem, não, eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou convertido. Você diz isso, mas isso aqui? Mas assim, não, Deus entende, eu tenho um entendimentozinho com Deus. Não, não é assim. Se uma pessoa está vivendo em flagrante desobediência a Deus e não está realmente praticando a vida cristã tal como os mandamentos de Deus os ordenam, essa pessoa não é realmente uma pessoa convertida. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, conclui trazendo uma ilustração de tudo isso que ele tem falado e da importância disso, e que o que está em jogo é a salvação eterna de uma alma. Em Mateus 7, a partir do verso 24, ele faz essa comparação de uma casa edificada sobre a areia ou uma casa edificada sobre a rocha. Vamos ler novamente essa passagem? Em Mateus 7, o verso 24 a 27. Veja como Jesus Cristo conclui o seu sermão e faz essa aplicação tão poderosa. Mateus 7, verso 24, ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu já vi várias vezes pessoas usarem esse texto como uma ilustração de pessoas passando problemas na vida. Você vai enfrentar problemas na vida, pode vir uma doença ou tal, alguma coisa assim. Mas se você estiver edificado sobre Jesus, você vai, a sua casa vai... Sabe, não tem nada a ver com isso, realmente não tem. Pode até ser verdade em outro contexto, que a Bíblia ensina que se você estiver passando por problemas na vida, você pode achar amparo e resistência para superar os problemas em Jesus. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa. Jesus está ilustrando aqui exatamente aquilo que ele vem falando, sobre o que vai acontecer no dia do juízo. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, mas vão para o inferno. E no verso 24 ele diz, todo aquele pois, ligando com o contexto anterior. Ele está dizendo, deixe-me dar uma ilustração do que eu estou falando. De modo que a tempestade aqui é um retrato do dia do juízo. O dia do juízo vai vir para todos nós. Eu estarei lá. Você estará lá. Todo indivíduo terá que prestar contas de si mesmo a Deus. E o que acontecerá naquele dia, ele diz, a pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, leva a sério e diz, eu vou seguir Jesus, eu vou caminhar com Cristo, e se tropeçar e cair, eu levanto de novo e continuo caminhando com Cristo, e vou caminhar com Cristo, e vou praticar o que Ele ensina. Ele diz, a pessoa que faz isso, chegará no dia do juízo, sabe como? Como uma pessoa que se preparou para uma tempestade que saberia um dia viria, edificando a sua casa sobre a rocha, um fundamento seguro. E aí o que acontece? Vem aquele vento forte, bate a chuva, e talvez até uma enxurrada batendo contra aquela casa. Mas a casa fica firme porque ela foi bem fundamentada. E Jesus está dizendo, essa pessoa no dia do juízo, a pessoa que levou a sério a mensagem de Cristo, viveu uma vida cristã autêntica, realmente se arrependeu do pecado porque creu de fato em Jesus. Porque não existe uma pessoa que crê de fato em Jesus e não vive uma vida cristã autêntica. É aquilo que falamos, não é pelas obras que você é salvo, mas verdadeira fé produz obras. Fé que não produz obras é fé morta, não é fé verdadeira. Então o que está dizendo aqui é que a pessoa que fez isso, que demonstrou, e a vida dela é uma comprovação de que realmente ela se arrependeu do pecado e crê em Cristo. O que acontece no dia do juízo? Vem aquela tempestade que para pessoas poderia ser aterrorizante, mas a casa fica ali intacta e a pessoa ali dentro está segura, e aquela casa não cai. E a pessoa sai do outro lado do dia do juízo, sem que aquilo ali tenha sido a sua ruína. Mas o que acontece com uma pessoa que realmente não segue a Jesus e não vive uma vida cristã autêntica? O que acontece com a pessoa que talvez até diga Senhor, Senhor, mas que pratica a iniquidade? A pessoa que não faz a vontade do Pai. Verso 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que ilustração da ruína de uma alma. A sua alma, a sua vida, será de que modo? Você é um cristão autêntico? Você é uma pessoa que realmente se arrependeu do pecado? Você é uma pessoa que vive uma vida cristã? Ou você pratica a iniquidade? O dia do juízo revelará. Todo verdadeiro crente em Jesus Cristo está salvo e seguro em Cristo. Ele é um Salvador maravilhoso. Mas não brinque com o pecado. Não seja uma pessoa insincera na igreja. Não seja uma pessoa que vive secretamente uma vida que a igreja toda chegaria para você e diria, o quê? Não, você então não é crente. Mas você não deixa ninguém saber e você diz, ninguém está sabendo, então eu sou crente. Não seja tolo. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrar nossa mensagem dessa noite.